Vamos dar um exemplo, né? Exemplo aqui, por exemplo, 3x menos 2y mais 7 igual a zero. Nesse caso, os coeficientes são os seguintes, né? O coeficiente do x, né, que eu chamei de azão, ele vale 3. O coeficiente do y, que eu chamei de bzão, vale menos 2. E o coeficiente c, né, que é o termo independente, ele não depende nem de x nem de y, ele vale 7. Mais um outro exemplo. Essa reta 5y mais 1 igual a zero, né? Veja que se eu isolar, olha que curioso, se eu isolar, né, passar 1 para a direita e o 5 dividindo, eu vou ter y igual a menos 1 quinto. O que significa isso? Que para qualquer valor de x, atenção, para qualquer valor de x, a coordenada y vale menos 1 quinto. Né? Então essa reta ela deve ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Tá, ok? Então essa reta, né, que é paralela aos eixos também uma equação geral, né, descreve bem esse tipo de reta. Bom, mas nesse caso aqui, ó, o meu azão vale zero, né? Veja que o coeficiente que multiplica x, já que não tem x, né, o coeficiente que multiplica x é zero, né? 0x faz com que o x suma. Né? Você tem então 0x, então o coeficiente do x vale zero. O coeficiente do y vale 5, então o meu bzão vale 5. E o meu czão, né, que é o termo independente, que não depende nem de x nem de y, ele vale 1. Tá, ok? Então, essa é a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero, e ela descreve qualquer tipo de equação de reta. Bom? Existe uma equação muito boa de reta também, que é boa para análise, né, para ver posições entre retas, que é chamada de equação reduzida. Né? A única diferença é que você tem que ter nessa equação b diferente de zero, o coeficiente que multiplica o y tem que ser diferente de zero. Bom, e você pode isolar o y na equação para você obter essa equação aí, menos a sobre bx, né? Y igual a menos a sobre bx, menos c sobre b. Bom, e veja, a, b e c, né, são coeficientes, né, são letrinhas, né? Eu posso substituir por outra letrinha. Então, em geral, na equação reduzida da reta é escrita dessa forma, y igual a ax mais b. Isso, claro, apenas quando eu posso isolar o y. Né? Equação reduzida da reta. Bom, se b for igual a zero, você pode usar a equação geral da reta para obter isso, né? Ax mais c igual a zero. Muito bem, agora, como eu falei, né? Então a equação reduzida, né, da reta ela é boa para falar sobre posições de duas retas no plano. Então vamos pensar aqui. Se eu tenho um plano cartesiano e eu coloco duas retas lá de qualquer maneira, né? Como é que será que essas retas podem estar? Essas retas, na verdade, elas não têm muita opção, elas só podem estar de três maneiras, né, entre elas, que é a seguinte: duas retas RS podem ser, vamos lá, podem ser retas concorrentes, né, o que significa as retas serem concorrentes? Quer dizer que essas duas retas elas têm um ponto em comum, quer dizer que elas têm um ponto de intersecção, né? Em notação aí a gente vê duas retas RS, né, e um ponto P ali como intersecção, quer dizer que a intersecção de RS é o ponto P. Tá, ok? Então, duas retas podem ser concorrentes, que mais? Elas podem ser retas paralelas não coincidentes. Bom, não coincidentes apenas por o seguinte, elas não têm nenhum ponto em comum, estão separadas. Então, nesse caso, você não tem nenhum ponto de intersecção entre essas duas retas, né? Então, a intersecção entre elas é vazia, né? Então, duas retas podem ser paralelas não coincidentes. E duas retas no plano também podem ser coincidentes, né? Veja que elas são paralelas, né? Paralelas, só que coincidentes, uma está em cima da outra. Então, a intersecção dessas duas retas, né, são as próprias retas, né, R, que é igual a S também. Bom, então são essas três possibilidades para posições de retas no plano. Né? Duas retas podem ter um ponto de intersecção, serem concorrentes, elas podem ser paralelas não coincidentes, elas não têm nenhum ponto em comum, ou elas podem ser paralelas coincidentes ou apenas coincidentes. Tá ok? Muito bem. Agora a pergunta é a seguinte: será que a gente consegue, né, a partir da equação da reta, verificar alguma condição para que as retas elas tenham um ponto em comum, para que elas sejam paralelas não coincidentes, né, ou elas sejam exatamente coincidentes? Será que existe alguma relação entre os coeficientes? Na verdade existem. Então vamos lá. Veja uma coisa que é importante. Se quisermos procurar intersecções entre retas, devemos fazer um sistema com as equações dessas retas, né? O que eu acabei de falar para a reta não vale só para a reta, né? Vale para qualquer objeto que descreva uma curva no plano. Se você quiser intersecção de quaisquer dois objetos, você tem que resolver um sistema, tá, ok? Porque tem que ter uma solução comum às duas equações. Então, não deixa de ser diferente na reta. Então, vamos lá. Eu vou usar a equação reduzida da reta, né? Olha só. Então, eu tenho duas retas aí, né? Uma reta eu vou chamar de y igual a 1, x mais b1, e a outra reta
y igual a A2, x mais B2. Eu quero ver o que acontece com essa solução, né? Eu estou tentando, na verdade, estou supondo que existe algum ponto de intersecção, é por isso que eu estou procurando intersecção, eu cheguei no sistema. Bom, você vai resolver esse sistema da forma que você está mais acostumado, né? Você pode fazer por substituição. Então veja, como tem um y igual na primeira equação, y igual na segunda, iguala as duas. Igualando as duas equações, a gente tem isso. A1x mais B1 é igual a A2x mais B2, né? Bom, se você quiser encontrar uma solução, você tem que isolar a variável. No caso, só sobrou a variável x aqui. Então, o que tem x passa para um lado, o que não tem x passa para o outro, para obter essa equação. A1x menos A2x é igual a B2 menos B1, ok? Lado esquerdo você consegue colocar o x, né, como fator comum. Então, vamos lá. Vai ficar x como fator comum, A1 menos A2, x igual a B2 menos B1. E aí você entra numa parte interessante da matéria, né, que é discussão de equações, né? Essa equação aqui é do primeiro grau, né, do primeiro grau se o coeficiente do x não for zero. Então vamos discutir o que pode acontecer. Bom, fato, né? Se você quiser isolar o x, você pode, mas desde que o coeficiente que multiplica x não seja zero. Você pode passar dividindo. Então, se o meu A1 for diferente do A2, eu tenho certeza que o coeficiente do x aí não é zero. Posso passar dividindo e eu tenho uma solução única, né? Portanto, as retas elas são concorrentes, né? Então, se eu tenho uma solução única, quer dizer que no plano as duas retas se cortam em um único ponto, né? E exatamente a coordenada x vai ser essa daqui, né? B2 menos B1 sobre A1 menos A2, tá ok? Agora vamos lá, vamos aos outros casos. O que pode acontecer é que o seu A1 seja igual a 2. Nesse caso, né, o coeficiente que multiplica o x ele fica zero. Né? E se o B1 for igual ao B2, né, o número que está do lado direito da igualdade, que é um coeficiente também, vai ser zero. Você vai chegar nessa equação, 0x igual a zero. Agora, o que significa isso? Qualquer valor de x que você colocar aí vai obedecer essa equação. Você vai ter infinitas soluções. Então, adivinha como é que estão as retas? As retas estão uma em cima da outra, as retas são coincidentes. Tá ok? E, finalmente, né, o último caso, se o A1 for igual a 2, né, o coeficiente do x zero, vai ficar 0x. Se o número do lado da direita não for zero, né, se o B1 for diferente de B2, você tem algo desse tipo, 0x é igual a alguma coisa que não é zero. E você não tem nenhuma solução real, não existe nenhum número x que você multiplica por zero de algo que não seja zero. Você não tem solução. Então adivinha como é que estão suas retas aí? Elas estão paralelas, não coincidentes. Tá ok? Muito bem, agora, equações paramétricas de retas no plano. Uma reta também pode ser representada por um par de equações que dependem de um parâmetro, né? Então, dou um exemplo para vocês, que é essa reta. X igual a 1 mais 4t e y vai ser igual a 2 mais 2t. Né? Algo que você pode fazer, é até razoável pensar, né? Você pode pensar, eu tenho duas equações e 3 letras, será que eu posso suprimir uma das letras? Você pode fazer isso sim. Nesse caso, você pode inclusive suprimir a letra t, que é o parâmetro dessa equação. E ao fazer isso, você vai chegar numa equação geral de reta, tá ok? Mas essa não é a proposta, porque isso é razoável de você pensar, uma coisa desse tipo. Agora, vamos ver o que acontece com esse parâmetro, né? O que é esse parâmetro? Na verdade, esse parâmetro é um número real, né? Ele pode assumir qualquer valor real. E se eu colocar dois valores apenas para ele, eu começo a ter uma ideia de como é que funciona esse parâmetro. Então, vou pegar um valor de t igual a zero, né? Colocando t igual a zero de volta na equação, né, você percebe que a solução é simples, né? Porque no fundo o que tem t some, né? O número que acompanha ele também. Fica apenas com x igual a 1, y igual a 2. Né? Agora, o que significa esse x igual a 1, y igual a 2? Bom, é uma coordenada x, é uma coordenada y, então é exatamente um ponto. Então, se eu coloco t igual a zero, eu obtenho como resposta um ponto. Né? Que curioso. Será que se eu fizer para outro valor de t, eu obtenho algo parecido? Sim, na verdade sim. Vou pegar um outro valor de t, por exemplo, t igual a 1. Joga t igual a 1 nessa equação. Olha o que ocorre. Seria x igual a 1 mais 4, que é 5, né? X igual a 5. E o seu y vai ser igual a 2 mais 2, que é 4. Mais uma vez, você descobre uma coordenada x e uma coordenada y. Mais uma vez, o que é isso? É um ponto. Você descobre um outro ponto. Agora, olha que curioso. Se você colocar esses dois pontos no plano cartesiano, você percebe algo interessante. Vamos lá. Estão aqui os pontos, então, os pontos A e B, né, que eu chamo de A e B, né, porque um eu descobri para t igual a 0, que é o ponto A, 1, 2, né, e outro eu descobri para t igual a 1, que é o ponto 5, 4.
Bom, o que significa isso? Curiosamente, veja, eu descobri esses dois pontos para valores bem definidos de t. Se eu tivesse pego outros valores de t, né, podia ser até negativo, -1, por exemplo, eu teria descoberto outro ponto. Mas o fato é que seria um outro ponto em cima dessa reta. Né? Aqui tem uma discussão curiosa. O ponto A eu obtive para t igual a 0, o ponto B eu obtive para t igual a 1. Adivinha o que eu teria descoberto nessa equação se eu tivesse colocado t igual a meio? É exatamente o ponto médio de A e B. Se eu tivesse variado todos os números reais de t entre 0 e 1, eu teria descoberto todos os pontos, né, que saem de A e vão até B, quer dizer, seria exatamente o meu segmento AB. Então, essas equações paramétricas, elas são muito interessantes para esse tipo de discussão, né? Quando é que você pode obter um segmento, né, uma semirreta, que seriam, no caso, apenas para valores de t maiores que 0, por exemplo, né, e são bem exploradas por vestibulares, ok? Mas quando eu pego e vario meu t por todos os reais continuamente, eu acabo desenhando toda essa reta, né? São todos os pontos em cima da minha reta. Bom, então essas são as equações paramétricas. Muito bem, então essas foram as aulas, né, as 3 aulas de equações de retas no plano cartesiano no R2. Então, ok? Agora vamos para os exercícios.